Comecemos. Vamos começar a nossa reunião com graça de Deus. Assim seja. Vamos então, com essa alegria que todos estão sentindo, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por estarmos aqui mais esse domingo de Evangelho e vibrações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. E nos ligando aos mentores aqui presentes. Que assim seja. Que seja. Bom, então vamos lá. A parte do Evangelho que eu vou fazer peraí que eu estou abrindo aqui. Obediência e resignação, certo? Uhum. Por Lázaro, né? Um segundinho que ele está abrindo. Lázaro e resignação, obediência e resignação, Lázaro, país, 1863. Muito bem. É o item 8, né? Ele fala assim. Deixa eu colocar meus óculos. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras muito ativas da doçura, embora os homens erroneamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois carregam o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e egoísta não são obedientes. Enquanto eu estava estudando essa parte, eu escrevi duas coisas, né? Eu falo assim, primeiro sobre o primeiro caso, né? Que é o covarde. Por quê? Por que ele afirma isso? O covarde, ele tem... Aí eu falei assim, vocês vão colocar em discussão. Porque o covarde, ele tem medo das privações e do sofrimento que lhe podem advir de suas provas. Ele não se resigna, mas se rebela. O medo de sofrer o faz rejeitar as provas. O resignado, por outro lado, é corajoso. Aceita suas provas e sofrimentos como motivo de aprendizado e evolução. Mas jamais se entrega a elas. Combate o bom combate. Tá? Muito bem. Sobre o orgulhoso egoísta, eu escrevi assim. Não são obedientes por se imaginarem superiores aos outros. Pensam na obediência como subserviência. Ser obediente é reconhecer que há pessoas melhores e mais capazes do que nós em certas situações. Não se contrata um pedreiro para fazer uma cirurgia. Então, eu escrevi essas observações aqui. Continuando. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer resplandecer no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é assim marcada com a característica da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder.
A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Uma pausa aqui também. Nossa, como essa fala é ainda atual, né? Olha que coisa triste. Depois de 150 anos, essa frase ainda é atual. Muito triste. Digo que é apenas atividade, pois o homem de gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá muito depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, que é a palavra que daquele infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, pois nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com um chicote e forçaremos sua vontade rebelde com a dupla ação do freio e da espora. Uau! Tá bravo o homem aqui. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. A pessoa que. Só mais uma última observação, porque isso aqui está muito claro, né? A pessoa que se resigna, né? Ela só acaba sofrendo menos, porque ela enxerga no futuro, né? Ela se coloca no futuro. Ela sabe que o problema de hoje vai trazer no futuro algo de bom para ela, né? E não devemos esperar, às vezes, por isso na nossa vida, né? Se nós formos resignados, mas com certeza, ao desencarnar, a gente vai ter o nosso galardão, né? A gente vai receber o nosso galardão, nosso prêmio, né? É isso. Alguma observação? Alguém quer falar alguma coisa? Mas tá claro para mim, Marcelo. Sim, senhora. Eu gosto sempre de lembrar que resignação não é aceitar com comodidade as coisas. Você vai aceitar, mas você vai procurar um meio de fazer com que aprender com aquilo que lhe aconteceu. Bateu uma doença na sua família? Como que eu faço para aceitar isso? Porque ser submisso à vontade de Deus, como a gente aprende com Kardec, a fé não pode ser cega, ela tem que ser racional. Então, aquilo que está me trazendo desconforto precisa me ensinar. Senão, novamente, por isso que ele fala do freio da espora, senão novamente vai acontecer comigo. Por quê? Eu não aceitei resignadamente. Eu fui acomodado. Já que está aqui, fica, vai. E deito numa rede para esperar o tempo passar. Não aceitei. Eu simplesmente não quis lutar com aquilo. É importante a gente achar esse equilíbrio nessa palavra resignação, porque muita gente acha que ser resignado é errado. E eu imagino que elas acham que seja errado justamente por não entenderem o termo, achando que ser resignado é não lutar contra, é aceitar e ficar quieto. Aceitar calado não é ser resignado. Você aceita aquilo que vem de Deus, mas busca alguma coisa. Imaginou? Vem uma doença e você não vai atrás de um médico? Como é que faz para sair dela? Pode até ir para uma cirurgia espiritual. Porém, você tem que fazer. A Kardec fala, a medicina tem médico para isso. Então, nós estudamos a ciência e está do nosso lado. A resignação não pode ser confundida com comodismo. Senão a gente acaba se atrasando também. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, né, Carlos, não é porque um fato aconteceu que você fala é obra de Deus, né? Porque a gente está aqui na Terra para lutar contra as coisas que estão erradas. Sim. Eu penso assim, né?
tá errado, vamos lutar para ficar certo. Exatamente. Senão, como que evolui? Então. Não evolui. Exatamente. Você não pode atribuir tudo à vontade de Deus, né? Não, na verdade, eu diria que são reações à nossa ação. Sim. Até para nós evoluirmos, como disse o Carlos. Sim. Atribuir tudo à vontade de Deus significa que a gente lava as nossas mãos. Isso, é muito fácil, né? Exatamente. Deus quis assim, deixa assim, que vai. Não é assim, não. A gente aqui é a luta, né, Marcelo? Vamos lá. Vamos, Carlos, a luta, Carlos. Opa, vamos à luta. A Lucélia e a Conceição, algo a dizer? Não, tá tranquilo. Já falaram tudo. Uau! Ok. Bom, então, da minha parte, está encerrado. Agora passo a bola para Carlos. Faça o gol, Carlos. Vamos lá. Vamos dar continuidade à questão 222, né? Do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos a partir do perguntamos qual a filosofia ou teosofia que pode resolver esses problemas. Bom, lembrando que esses problemas são as nossas encarnações, né? Reencarnações. Ou as almas são iguais ao nascer, ou não são. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões? Dirão que dependem do organismo. Mas, nesse caso, teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral. Só um minutinho. O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria. Não teria a responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia atribuir-se às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim. Então, por que essa superioridade inata conferida a alguns, essa parcialidade estaria conforme a justiça e o amor que dedica por igual a todas as criaturas? Bom, como a gente tem visto, a gente falou agora no Evangelho da resignação. Olha só, se Deus criou diferentes, um perfeito, o outro para evoluir, está errado, não está? Se é uma reencarnação só, pior ainda, porque aquele que está para evoluir não vai conseguir uma só. Então, nós precisamos entender que essas diferenças, elas existem porque cada um de nós aproveita bem ou mal os momentos que nós temos na vida. Às vezes, a situação é igual para mim e para outra pessoa. Eu fico na indiferença, fico na blasfêmia, fico brigando contra Deus. E a outra pessoa com a mesma dificuldade, com a mesma semelhança de problema, opa, tá aqui, nós vamos sair dessa, vamos juntos. Eu vou procurar um amigo, vou procurar um outro irmão, vou procurar uma casa espírita, vou procurar uma religião, enfim, eu faço alguma coisa para sair de onde eu estou. O que acontece? Ele se movimentou. Não sou, eu fiquei parado. Eu estou atrasado por minhas consequências e não porque Deus quis assim. Nós vamos voltar lá no anterior do Evangelho. Deus não quis. Ele te dá a oportunidade agora. Quem anda é você. As pernas são suas, os braços são seus. A sua inteligência é você não ficar preguiçoso. Ele está aí dando sem estar. Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas. E tudo se explicará. Tudo vai ser explicado. Quando a gente fala assim, nossa, aquela criança, como toca um violino com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, está tudo gravado lá naquele perispírito e ele conseguiu colocar em prática agora. Faz uma conta, olha que matemática que sabe com 5 anos de idade. Como que é isso? Então, é isso, por quê?
Ele está com tudo gravado no seu perispírito e veio à tona rapidamente. Os homens trazem ao nascer a intuição do que já haviam adquirido. Nós falamos disso também recentemente. Essa intuição está tudo aqui. Por que eu tenho a intuição de fazer a coisa certa? Porque eu já sei, eu sei que é assim que faz. Porque nesse momento está lá no véu do esquecimento, está lá parado. Vou aproveitar no momento oportuno, no momento que vale a pena colocar em prática. São mais ou menos adiantados segundo o número de existências por que passaram, ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida. Precisamente, como numa reunião de pessoas de todas as idades, cada uma terá um desenvolvimento de acordo com o número de anos vividos. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos, de 1 até 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que, na vossa ignorância, julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Perguntaríeis, naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos, outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas, se a nuvem que vos oculta, passado, for afastada, se compreenderdes que todos vieram por mais ou menos tempo, tudo será explicado. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos, nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. É porque só vemos o presente e não o passado, e não o compreendemos. Este raciocínio repousa sobre algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Pois partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade de aptidões e do desenvolvimento do intelecto moral. E verificamos que esse fato é inexplicável por todas as teorias correntes, enquanto a explicação é simples, natural, lógica, por uma nova teoria. Seria racional preferirmos aquela que nada explica à outra que tudo explica? Então, é difícil para nós tentarmos explicar isso para outras pessoas de outras religiões. Mas como o Marcelo acho que falou isso na semana passada, ou retrasada, a reencarnação, ela não se explica. Ela é uma lei. Ela é uma lei divina. Eu posso ter uma outra religião e não acreditar em reencarnação. Isso não vai me fazer, aquele que não acredita na reencarnação, menor do que nós que acreditamos. Se ele é uma pessoa que pratica o bem, que tem todo o seu desenvolvimento intelecto-moral, onde ele está errado? Só porque não acredita em reencarnação? Não. Momento virá que ele vai entender a reencarnação. Momento virá que vai fazer com que ele perceba isso. Pois não, Marlene? Não, é que a maioria das pessoas que não acreditam em reencarnação, ela sempre diz, na próxima encarnação eu quero voltar homem. É estranho isso, né? Porque eles não acreditam, mas sempre eles falam, eu quero voltar homem, quero voltar mais mulher, não. E aí eles não acreditam em reencarnação. E eu falo assim, mas como você quer voltar homem se você não acredita? Aí eu falo assim, é que todo mundo fala, mas não tem assim, uma explicação plausível. Entendeu? No fundo, essas pessoas, elas acreditam, sim. Elas têm aquela... porque é uma coisa natural, de qualquer encarnado, não só na Terra, qualquer planeta, é reencarnar. Então... Eu acho isso engraçado. Se a gente for olhar para as pessoas, não só, como ele fala aqui, para essa encarnação atual, vendo a pessoa mais velha e mais nova, como que uma pessoa pode ter tanto conhecimento e outra tão pouco conhecimento? Então, a gente precisa entender que tudo isso acontece porque vai acumulando. É impossível a gente pensar numa única existência
para uma pessoa sair pronta. Imagina, Jesus disse, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se a gente olhar para Jesus, eu posso fazer tudo o que ele faz e muito mais. Você acha que com 100 anos eu consigo fazer tudo o que ele fez? Você acha que só com 33, que segundo o consta ele viveu, não sabemos se isso é real ou não, deu para fazer tudo que ele... Não tinha nada acumulado de outras reencarnações? Ele chegou aqui, caiu de paraquedas e fez tudo? Não. Isso, ele foi criado como nós, simples e ignorante, que aprendeu o caminho das pedras. Todos nós vamos aprender. E ele, quando fala no Evangelho dos durões, lá, dos mais difíceis, também vão aprender. E por iniciativa deles, quando perceberem que não está dando certo, ser turrão, olha lá que moça bonita. Oi, mocinha, tudo bem? Fala, oi. Oi. Oi! Quando eles perceberem que somente deixando o lado perverso de lado é que faz com que eles evoluam, eles também vão deixar. Só que é claro que isso não demora 50 anos para quem tem a perversidade. Isso vai 150, vai 200 anos, vai 500 anos. Então, aí a gente não olha isso, fica olhando a dificuldade que o outro tem de aprendizado, e eu falo olhando para mim, tá? E fico achando que, porque eu sei fazer mais rápido e melhor, deveria ser assim. Ele não vai ser assim, ele tem as limitações dele. Como em outras áreas, tenho eu a limitação. É importante a gente entender que somente assimilando tudo isso que a gente vai conseguir essa evolução. Aí, Marcelão. A pior coisa, você falou uma coisa que eu acho é uma das piores coisas que a gente pode fazer com outras pessoas. É a gente comparar, fazer comparação, né? Comparar, não sei o que, tal pessoa é assim, não sei o que, eu sou assado. Nossa, cada um é cada um, né? Cada um tem uma história, cada um tem um passado, cada um tem um presente, cada um vai fazer um futuro diferente, né? Sim, Isso é uma coisa bem complicada, bem complicada. Sim, exatamente. E, às vezes, nós pais cometemos esse erro. Sim. Pode ser que hoje a gente não cometa mais, mas já cometemos esse tipo de erro. De querer comparar um filho com outro. Jesus, como? Cada um é um espírito encarnado, então tem a sua, como você disse, a sua história, a sua vida. Não dá para comparar, cada um tem o seu jeito de ser. Podemos continuar? Sim, senhor. Vamos, então. No tocante à sexta pergunta, lembram que a sexta pergunta, lá atrás, foi que o Marcelo fez a semana passada? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tornarmos uma criança, tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Agora vamos voltar aqui, então, para a gente entender. Dirão, sem dúvida, que o hotentote é uma raça inferior. Então, perguntaremos, se o hotentote é ou não humano? Se é humano, por que teria Deus a ele e a toda a sua raça deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é, por que procurar fazer o cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Isso não está conforme a justiça de Deus? Então, quer dizer, aquele cidadão está lá na África ou em qualquer outro país onde a coisa está muito complicada, não tem educação, não tem alimento. Então, ele nasceu lá e ali ele vai morrer, ali acabou para ele, não tem mais, ele não cresce, é aquele jeito. Então, Deus realmente é mau, porque não tem como ele evoluir. Agora, se tem como evoluir, como que eu não vou dizer que ele pode se tornar um cristão? Como que nós, seres humanos, vamos colocar um adesivo na testa? Esse sim, esse não. Porque a cor da pele desse aqui não pode. Porque a escolha que ele fez para a sexualidade dele está errada.
Quem somos nós para fazer esse tipo de pensamento? Então, é um erro que nós cometemos. E é interessante, mais uma vez, agora, frisando como Marcelo, no Evangelho, ele assim, nossa, só 150 anos atrás foi dito. Só 150 anos atrás foi dito. Pois E é. ainda hoje, nós estamos vivendo momentos terríveis de racismo, de todo tipo de preconceito. Preconceito. Então, como que a gente... depois do aprendizado é colocar em prática, né? A gente lê bastante. A gente foi para a escola, aprendeu nas escolas, mas aprendeu não, recebeu a informação. E aprender? E colocar em prática? E digo mais, muitas vezes, olhando de novo para o cara, falo algumas coisas e depois eu fico pensando, pô, se eu estou falando que ele está tendo preconceito, eu também estou, da forma como eu falei agora. A forma que eu disse está errada. Então, aquele orar e vigiar de Jesus, ele não é só da boca para fora, não, gente. Ele tem que ser constantemente. Por quantas vezes a gente fala errado, fala com as pessoas mal, julga o comportamento da pessoa, faz uma brincadeira, sabe aquele negócio? Como nós já temos aqui mais de 50, né? Na minha época lá atrás, era realmente diferente. Quando eu tinha 7, 8, 9 anos de idade, não se falava como se fala hoje. Só que não é porque não se falava que eu posso voltar e fazer as brincadeiras que eu fazia lá atrás. Não faz mais sentido aquele tipo de brincadeira. Então, eu preciso me moldar para o futuro. Eu não posso achar que, isso foi sempre assim, vai ter que ser assim o resto da vida. Não. A melhoria nossa é contínua e para frente, reta, para a gente poder se tornar um tipo perfeito. Não é o nosso objetivo? Então, nós temos que passar por essas mazelas, passar por cima delas. E olhando para o nosso lado primeiro, né? Porque apontar o erro do outro é muito mais fácil. Eu vejo o erro dele e esqueço de olhar para o meu. Então, Marcelo... E eu de novo. Se as pessoas soubessem como é triste o preconceito, se elas se colocassem no lugar daquele que sofre o preconceito, elas jamais fariam. É muito triste, muito triste. Quem tem um filho homossexual como eu, por exemplo, sabe muito bem o sofrimento que eles passam, né? É muito triste isso. Então a gente precisa mostrar para as pessoas que o importante não é a escolha que as pessoas fazem, mas o que elas são, né? Não é a cor da pele, não é a religião, não é nada disso. O importante é o que elas são, dentro delas. Meu filho, ele é maravilhoso. Maravilhoso, eu amo demais, né? Por que seria diferente? Só porque ele teve uma opção diferente, né? Complicado. Falta respeito, né? Sim. Eu só agregando alguma coisa aí, Marcelo. Eu acho que o amor é incondicional, sabe? Não depende de ser menino, menina, branco, preto, azul, roxo. Também. Não, quando você ama seu irmão, é incondicional. Como Jesus amou. Jesus não falou em momento nenhum de Cicrano ou Bertano, ele apenas amou. Então, assim, voltando à Dona Amélia, né, a minha mãe, como eu falei para vocês, não foi a escola, não foi a faculdade, não foi nada, mas era sábia, ela nos ensinou que o preconceito não existia na nossa cabeça, que era para nós eliminarmos isso de nós. E eu cresci, graças a Deus, sem preconceito nenhum, 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 nenhum. Então, sou muito grata à minha mãe por isso. Que bom. Agora eu vou ler o final aqui, as últimas perguntas, para a gente complementar na próxima semana. Yes, sir. Vimos a alma no seu passado e no seu presente.
Se a considerarmos quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1. Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é, na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e a do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de melhorar? 3. O homem que praticou o mal por não ter podido esclarecer-se é culpado por um estado de coisas que dele nada dependeu? 4. Trabalha-se para esclarecer os homens, para moralizar e civilizar. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz consiga atingir. Qual é a sorte destes? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram eles para merecerem estar no mesmo plano que os outros? Última. Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem ter feito o mal ou o bem? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor, sem nada terem feito para o merecer? Por que privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? Semana que vem a gente pode concluir. Isso. Algo mais, pessoal, para complementar? Não da minha parte, realmente. Carlos, só me explica um pouquinho esse parágrafo aqui, ó. O homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer será culpado de um estado de coisa que não dependeu dele? O homem que praticou o mal. Isso, é o 3. Exatamente, eu estou vendo aqui. Será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Nós somos culpados daquilo que não está ao nosso alcance de fazer? Tudo está na nossa intenção de fazer. Kardec fala muito claramente, no Livro dos Espíritos, que tudo está na nossa intenção. Nós não somos culpados daquilo que nós não sabemos. A gente, quando nós estamos agora estudando. Se eu deixar de fazer a caridade por querer, eu sou culpado, não sou? Por quê? Eu não quis fazer. Aqueles que não conhecem a caridade, não sabem nada, simplesmente não fazem, têm o mesmo peso que eu? Não tem, porque ele não sabe o que é caridade, ele não sabe o que ele tem que fazer. Eu sei. E estou virando as costas para o irmão. Então, o homem que não tenha conhecimento, não vai ter o mesmo peso a cobrança dele comigo. A minha cobrança é maior, porque eu tenho o conhecimento. Muito é dado e... Será cobrado a quem muito foi dado. Exatamente. Então, infeliz daquele que não conhece, infeliz daquele que não sabe. Só que é o seguinte, ele não vai para frente se ele não evoluir, então ele vai ter que saber. Ele não tem a mesma cobrança que eu nesse momento, porque ele não sabe e eu sei. Por outro lado, ele tem que saber. Por que nós vamos reencarnar? Por que essa questão está justamente no item sobre reencarnações? Porque ele vai ter que voltar um dia, 2 dias, 3 dias, até ele aprender. Ele vai ter que fazer. Entendeu. Obrigada, Carlos. Mais alguma coisa, gente? A Luciana parece estar querendo falar, a Eliane também. Não, a Eliane vai falar. A Conceição quer fazer um monte de perguntas. A Conceição. Eu estou tranquila aqui, estou a ouvir. Você pensa assim, mas o Marcelo é chato, fica cutucando a gente aí. Não, a gente pode ouvir tudo. Bom, então, Marli, é com você, minha amiga. Então, vamos serenando nossos corações, né? Vamos imaginando a imagem de Jesus, vamos harmonizando os nossos corações,
e do ano que nós temos de melhor em forma de vibração, vibrando pelo bem universal, por todas as moradas do Pai, pelo planeta Terra, por todos os países, principalmente aqueles que estão em conflito de guerra. Que seus dirigentes compreendam que a paz ainda é o melhor caminho. Vamos vibrando pela harmonia do mundo, pela difusão do Evangelho por todas as religiões, vibrando com muita luz por todos os profissionais que trabalham, todos, sejam da saúde, da educação, de todos os setores, vão vibrando por aqueles que estão em hospitais, internados, aqueles que têm pouca esperança, que o Pai Celestial acalme seus corações. Vamos vibrando pelos abrigos, pelos asilos onde muitas vezes não há o conforto familiar. Vamos vibrando pelos orfanatos, vamos vibrando também pelas cadeias públicas, pelos presídios, onde houver um leito de dor. Vibrando por todos que se encontram em situação de rua, que tem um abrigo, principalmente nesse frio, né? Que tem um abrigo, consolo material, espiritual, vibrando por todos que estejam fora do mercado de trabalho, que tenham resignação e fé. Vamos vibrando pela paz entre os homens, pelos espíritos com tarefas evangélicas, vibrando pelos todos os lares da terra, familiares, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, todos os vizinhos, pelos nossos desafetos desencarnados e pelos desafetos encarnados também. Pedimos licença para vibrar por nós, para que tenhamos discernimento em nossas palavras, amor em nossos relacionamentos, compreensão com aquilo que ainda não, com aqueles que não nos compreendem. Vamos vibrando pela aliança espírita evangélica e suas elevadas ideias. Vibrando pelo nosso estudo, solicitando ao nosso mentor individual sempre estar presente, se assim for a vontade do Pai. Vamos mentalizando Jesus neste momento, entrando em nosso lar, nos envolvendo com muita luz, serenidade e fortalecimento. E com muito respeito e amor, solicitamos a equipe do irmão Bezerra de Menezes que possa fluidificar nossas águas, para que com muita fé possamos obter o necessário para a cura do espírito e do corpo físico, se for a vontade de Deus. Também deixamos uma vibração em aberto, com muito amor e carinho, para que a espiritualidade utilize onde se fizer necessário. Vamos vibrando pelo grupo São Francisco. Que cada um de nós tenha uma semana repleta de luz, de paz, de harmonia. Que sejamos protegidos pelo nosso mentor, que não nos abandona. Pedir uma espiritualidade, proteção para continuarmos nossas tarefas evangélicas. Que tudo seja luz, harmonia e paz em nossas vidas, se assim for a vontade de Deus. Nosso Divino Mestre Salvador,
Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Mensageiros veneráveis, mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Paz e gratidão. Vamos continuar nessas vibrações, que neste momento nós possamos enviar muito amor, paz, possamos enviar bálsamo para aliviar as dores dos irmãos que estão aqui na nossa lista dos assistentes. Vamos pedir, Pai, por Ademir Eduardo Bem, Adolfo Legnar, Adriana Gomes, Adriano Antônio, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zucato de Menezes, Andresa Goulart Soares, Antônio Carlos Dias, Arthur Mazucchi, Assis Miguelito, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinagini, Edna Cristina do Lar, Eduarda Gise Roque, Elvira Saran, Fernanda Ranzani, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Gabriel Mazucchi, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romanelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Janice Cassiolato Marques Guassáquia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Marinho, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Daça da Silva Santos, Júlia Profilha, Julice Mazucchi Pazucchi, Juliana Marsola, Leonardo Correia Inafuto, Lesiana Santos Silva, Liliane Gísio Figueiredo Ferreira, Liliane Plaia Martinelli Bife, Lloyd Teodoro Ribeiro, Luciano Rota, Lucineiro Marli Vasconcelos Paiva, Manuela Gaeta Blas, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Marli Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria José Malafate da Silva, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Marta Helena Binagim, Lesson, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Neuza Corso, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Anequim, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abinagim, Sofia Almeida, Tarcísio José Teodoro Ribeiro,
Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, Wanda Gonçalves dos Santos de Resende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Less, Wesley Rock, William Abinagim, todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, escolas ETEC, Francisco Nogueira de Lima, Instituto, todas as escolas de Casa Branca. E vamos também, neste momento, fazer a nossa lista dos irmãos desencarnados, que já se encontram na nossa pátria espiritual, que eles também, neste momento, possam receber muita luz. Aquele irmão que não foi socorrido, que o amparo e o socorro necessário possam chegar até eles. Vamos pedir por Alan Rangel Filho, Arthur Inácio Mateus, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, David Macleon, Elizabeth Tenreiro, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Juliane Rodrigues, Benedito Oswaldo Sabaini, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcia Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Costa, Maria Benedita Dias, Maria Elisa S. Moraes, Mariana Piccolo, Matheus Henrique Oliveira, Maurício Zanqueta, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalberto, que todos recebam muita luz. E finalizando os estudos de hoje, vamos agradecendo a todos que tiveram presente, vamos agradecendo os internautas que nos assistem, nos acompanham no YouTube, agradecendo aqueles que precisam dos nossos estudos, de nossas palavras, e agradecendo a nós mesmos, através das mensagens que estamos tentando aprender de Jesus. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que está na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que está em mim, que está naquele que eu amo, aquele que me fere, aquele que busca a verdade. Santificado seja o seu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e a caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que as minhas rogativas pesem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu posso perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixe cair na tentação dos erros, do vício e do egoísmo. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas se ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer obrigada, meu Pai, por mais essa lição. Que haja luz em nosso caminho, que todos aqueles que entrarem em nossas vidas sejam por amor, amparados pelo amor de Cristo. E essa semana seja uma semana de harmonia, de paz, sob os cuidados do nosso mentor individual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Todos bem? Bem, graças a Deus. Então, lembrando que dia 23 é
nosso encontro com os nossos amigos do abrigo, né? E alguém tem alguma dúvida sobre o que fazer? Não? Não. Não, ô Lu, Oi. a Jane está fazendo aqueles bolinhos de pamonha, né? É, Aí eu falei para ela fazer uma forma. Assim ajuda a filha dela também, né? Você acha? certo. Ah, eu acho bom. Né? Para a gente poder também estar auxiliando, né? É, acho ótimo. Depois eu vou bolar outra coisa para eu fazer também. Diga, Tá. Conceição. Não querendo interromper, é só para me despedir. Feliz noite e boa semana. Ah, boa noite para você também, Conceição. Boa semana. noite, então. Boa Boa semana para semana. você. Uma semana de luz para você. Ah, gente, passou pela minha cabeça, né? Quando a Marli falou em frio, imediatamente eu pensei numa campanha do cobertor. Foi só uma ideia, não sei. Pensem aí, na quarta-feira a gente conversa, tá? Eu posso adiantar alguma coisa, Marcelo? A promoção social, ela faz esse trabalho, o grupo de solidariedade. Thalita Correia junto com a primeira-dama, né? Então, o governo do estado de São Paulo, ele envia coberturas para as pessoas em condições vulneráveis, então cadastrada no CAD Único, ou seja, Bolsa Família, e também para morador de rua, que vai ao CREAS tomar banho, tomar seu café. O governo do estado de São Paulo já faz esse trabalho. Ah, ok. Bom, Via o grupo de solidariedade Casa Branca. que legal, bacana. Fico mais Então, confortável, então. Joia. Cobertor, graças a Deus, é uma cidade pequena, não falta. Tá certo. Muito bem, então tá. Uma informação. Sim, Desculpa. sim, ótimo. Se isso acontece em Casa Branca, ótimo, perfeito. Não acontece todos os anos, há muitos, sempre Ah, acontece. fico mais tranquilo. Inclusive roupa, viu, Marcelo? Oi? Inclusive agasalho. Que legal. que Não bom. sabia. Obrigado pela informação. Isso é muito bom. Me Oi? sinto mais confortável agora. Sim, sim. Esse trabalho já é feito pela solidariedade. Ok. Bom, então, quarta-feira estamos de volta, né? Se Deus quiser. Sim, quarta-feira. Uma boa noite, todo mundo. Boa Boa semana. noite, graças a todos. Um beijo, Dona Clara. Tchau, dona Clara. Boa noite. Ô, Lucélia, eu converso com você depois. Tá bom. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Meu Deus.